Imagine por um momento uma civilização antiga, onde o universo inteiro era visto como uma tapeçaria interconectada de significados profundos e verdades ocultas. No coração dessa civilização, existiam escolas secretas dedicadas a desvendar esses mistérios e a ensinar poucos escolhidos. Hoje vamos explorar essas escolas de mistérios do Antigo Egito e desvendar como seus conhecimentos podem iluminar nosso caminho espiritual moderno. No Antigo Egito, o conhecimento não era apenas uma acumulação de fatos, era uma jornada espiritual, uma busca pelo divino escondido em cada canto da existência. Faraós, sacerdotes e até mesmo alguns estudiosos dedicaram suas vidas a esses ensinamentos secretos. Imagine ser iniciado em um sistema de crenças onde cada símbolo, cada ritual, era uma chave para abrir portas para o desconhecido. Uma das figuras centrais dessas escolas era o deus Thoth, conhecido como o escriba dos deuses, o senhor da sabedoria. Ele era frequentemente representado com a cabeça de um íbis e um papiro, indicando seu papel como registrador de todo o conhecimento. Thoth é acreditado com a criação da escrita e também com a autoria de muitos textos sagrados e mágicos. Esses textos continham profundos segredos sobre a natureza do universo, a vida após a morte e processos de transformação espiritual. Vamos nos aprofundar em alguns dos textos mais icônicos deixados por essas escolas. A Tábua de Esmeralda, atribuída a Hermes Trismegisto, quem muitos acreditam ser uma forma sincrética de Thoth, contém uma frase que resume brilhantemente a filosofia oculta do Antigo Egito. O que está em cima é como o que está embaixo. Esta máxima revela um princípio fundamental das escolas de mistérios, a união do macrocosmo e do microcosmo, ou seja, o reflexo do universo maior nos menores aspectos de nossa vida. Essas escolas não eram apenas sobre acumular conhecimento, eram espaços de intensa purificação espiritual e iniciação. Os iniciados passavam por rituais que simbolizavam a morte e o renascimento. Agora pense em estar diante de uma estátua do deus Osíris, o senhor do submundo. A iniciação no seu culto muitas vezes envolvia a dramatização da morte, do julgamento e da ressurreição de Osíris. Através desses rituais, os iniciados experienciavam simbolicamente sua própria morte para o mundo material e renascimento para a sabedoria espiritual. Os hieróglifos, tão intricadamente gravados em templos e túmulos, são mais do que apenas meios de comunicação. São portais para estados maiores de consciência. Cada símbolo possui múltiplas camadas de significado. Por exemplo, o Ankh, o famoso símbolo da cruz ansada, representa a vida eterna. Mas o que muitos não sabem é que no contexto das escolas de mistérios, o Ankh também simboliza a união do princípio masculino e feminino, penetração espiritual e sabedoria divina. Essas escolas operavam através de vários níveis de conhecimento, cada um acessível apenas conforme a progressão espiritual do iniciado. No nível mais básico, ensinavam-se lições sobre moralidade, conduta e a história sagrada do Egito. A partir daí, os estudos avançavam para a compreensão dos mitos e suas interpretações esotéricas. E, finalmente, os poucos que alcançavam os níveis mais elevados eram introduzidos a segredos sobre a natureza divina da humanidade e do universo, conhecimentos que prometiam libertar a alma das amarras do mundo material. Vamos agora olhar para a relevância moderna desses ensinamentos. Em nossa jornada espiritual contemporânea, muitos de nós buscamos autoconhecimento, transformação e uma conexão mais profunda com o universo. Os métodos podem ter mudado, mas os objetivos permanecem incrivelmente semelhantes. As práticas meditativas, por exemplo, podem ser vistas como uma continuação dos rituais de introspecção e purificação das escolas de mistério. Os símbolos que encontramos em várias tradições modernas são muitas vezes heranças diretas dos símbolos egípcios, repassados através de sociedades secretas e ordens esotéricas ao longo dos séculos. Um exemplo fascinante de como esses ensinamentos antigos ainda influenciam práticas modernas é a Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade esotérica do século XIX que se baseou fortemente nos ensinamentos do Antigo Egito. Essa ordem desenvolveu rituais e ensinamentos que buscavam a transformação espiritual de seus membros, muito similar ao que encontramos nas antigas escolas de mistério egípcias. Práticas como a meditação sobre símbolos, a visualização e os rituais de purificação foram adaptadas diretamente dos métodos egípcios. Os rituais de purificação, especialmente, são um aspecto crucial que ressoa fortemente no presente.
Pense na prática contemporânea de purificar espaços e auras com sálvia ou outros incensos. No Antigo Egito, incensos como kife eram usados para criar uma atmosfera sagrada e purificar não apenas o ambiente físico, mas também a alma dos participantes. Analogamente, hoje usamos essas práticas para limpar energias negativas e promover estados mentais elevados, conectando-nos com uma tradição milenar. As lições das escolas de mistério nos ensinam que a busca espiritual sempre começa e termina conosco. Aquelas práticas antigas nos mostram que a verdadeira sabedoria vem de olhar para dentro e reconhecer que somos todos parte de algo muito maior. Quando os antigos egípcios iniciavam alguém em seus mistérios, não estavam simplesmente transmitindo conhecimento. Estavam facilitando uma profunda transformação interior que ajudava a pessoa a ver o mundo e a si mesma de uma maneira completamente nova. Também devemos considerar o impacto psicológico dos ensinamentos. Os antigos egípcios acreditavam que a alma passava por diferentes estágios após a morte, previamente julgados pelos deuses, e finalmente alcançando um estado de equilíbrio e harmonia se vivesse corretamente em vida. Esse conceito é muito similar ao que encontramos em modernas abordagens de psicoterapia, que buscam trazer à tona traumas passados e integrar diferentes aspectos do eu, resultando em um estado de equilíbrio emocional e mental. Vejamos agora os textos religiosos e filosóficos, como o Livro dos Mortos. Este não era apenas uma guia para o pós-vida, mas um manual de transformação espiritual. Ele contém encantamentos e hinos que orientam a alma do morto através das provações na vida após a morte. Similarmente, muitos textos modernos de autoajuda são escritos para guiar as pessoas através de suas provações emocionais e espirituais, oferecendo ferramentas para a autodescoberta e o crescimento. A reverência pelo conhecimento e o respeito pela natureza divina da humanidade são lições relevantes que devemos assimilar. Os gregos, que foram fortemente influenciados pelos egípcios, levaram adiante muitos desses conceitos. Filósofos como Pitágoras e Platão estudaram os mistérios em Egito e retornaram com ideias que moldaram a filosofia ocidental. Platão, por exemplo, em suas obras frequentemente menciona a importância de alcançarmos um estado de bem-aventurança e sabedoria, que só pode ser obtido através do autoconhecimento e da reflexão profunda. Ao seguirmos as pegadas desses mestres antigos, podemos também cultivar um profundo respeito pelo processo de aprendizado e pela jornada espiritual. Não importa quão avançada nossa tecnologia se torne, a experiência humana ainda carrega a mesma busca por significado, entendimento e conexão que existia nos tempos dos faraós. E os métodos que esses antigos mestres empregaram para alcançar esses estados elevados de consciência ainda podem ser tremendamente eficazes. Para realmente entender como aplicar esses antigos ensinamentos à nossa vida moderna, podemos olhar para os muitos paralelos entre as técnicas esotéricas de autoajuda de hoje e as práticas das escolas de mistérios. Hoje, praticamos uma mente aberta e exercitamos a meditação, muitas vezes utilizando símbolos e rituais que têm raízes profundas no Antigo Egito. Os exercícios de visualização, como imaginarmos-nos em um jardim tranquilo ou em um templo sagrado, servem para centrar nossas mentes e almas, exatamente como os iniciados egípcios faziam em suas práticas rituais. Os antigos egípcios também faziam uso de amuletos e talismãs, como o escaravelho de coração, que era colocado sobre o peito de um falecido durante o embalsamamento. Esse amuleto não era apenas um pedaço de ornamento. Ele servia como uma ferramenta mágica para garantir que o coração da pessoa não testemunhasse contra ela na vida após a morte. Modernamente, as pessoas ainda usam amuletos ou símbolos pessoais como formas de proteção ou para lembrar-se de seus próprios objetivos espirituais. Vamos pensar também nos heróis desconhecidos das escolas de mistérios egípcias. Pessoas comuns que, através de um esforço imenso, alcançaram níveis elevados de compreensão e espiritualidade. Essas pessoas, muitas vezes anônimas para a história, são inspiração para todos nós. Elas mostram que a iluminação espiritual não está reservada apenas para os grandes líderes ou figuras icônicas, mas para qualquer um que esteja disposto a seguir sinceramente o caminho da sabedoria. Agora, enquanto encerramos essa profunda exploração das escolas de mistérios do Antigo Egito, desafie-se a olhar para o seu próprio caminho espiritual e considerar como pode incorporar esses ensinamentos antigos em sua vida.
Meditações diárias, prática de rituais que promovam a purificação e o autoconhecimento, e o estudo de símbolos antigos podem enriquecer sua jornada. No final das contas, a mensagem dos mestres do Antigo Egito é clara. A verdadeira iluminação vem de dentro e se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Ao abraçar esses ensinamentos, honramos não apenas a sabedoria antiga, mas também a eterna busca humana por conexão e compreensão. Agora, amigos, quando explorarem suas próprias jornadas espirituais, lembrem-se sempre dos antigos mestres egípcios, que possamos carregar conosco a sabedoria deles, aplicando-a para tornar nossas vidas mais significativas e espiritualmente ricas. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem através do tempo e do espírito. Que a luz dos antigos sábios ilumine sempre o seu caminho. Até a próxima jornada, meus queridos buscadores da verdade. Abraços fraternos.